Good afternoon. How are you? Today we will learn and understand a little more about past progressive and modal verbs. This class was based on chapter 13 and 14 of the book K2 English. Boa tarde, como vai você? Hoje você vai aprender a entender um pouco mais sobre past progressive e modal verbs. Esta aula foi baseada nos capítulos 13 e 14 do livro K2 English. This presentation was developed by Ana Luísa, Bianca, Denise, Yasmin and Leandro. Você já ouviu falar do past progressive? Não? Ele é o mesmo tempo verbal que o past continuous. Usamos ele em 3 situações. Primeiro, ações que estavam acontecendo em um determinado momento no passado. Example, they were studying 5 minutes ago. Eles estavam estudando há 5 minutos atrás. Segundo, uma ação que estava acontecendo quando uma outra ação ocorreu. Nesse caso, usa-se o when, que é o quando, para relacionar as duas ações. Example, my friend was playing soccer when it started to rain. Meu amigo estava jogando futebol quando começou a chover. Terceira situação, duas ações que estavam acontecendo no mesmo momento do passado. Neste caso, usa-se o while, que é o enquanto, para relacionar as duas ações. Example, he was doing the reports while she was doing the interviews. Ele estava fazendo os relatórios, enquanto ela as entrevistas. I was running, you were walking, you couldn't keep up, you were falling down. I was running, you were walking. Eu estava correndo, você estava andando. Na negative form, acrescentamos a partícula not, podendo ou não ser contraído com o verbo. Então usamos was mais not, wasn't, e were mais not, weren't. Example, I wasn't studying Sunday. Eu não estava estudando domingo. Na interrogative form, utilizamos a estrutura question word se houver, was ou were, subject, verbo mais ing, complement and question mark. Example, were you watching TV when I phoned you? Você estava assistindo televisão quando eu liguei para você? Look at the picture. What was the little girl doing when her mother took this picture? Olhando a imagem, o que a pequena garota estava fazendo quando sua mãe tirou esta foto? The child was eating. A criança estava comendo. No título diz: não assista aos Jogos da Copa do Mundo no trabalho, afirma o gerente de TI. Gerente de TI preocupada com os desgastes da banda larga. Mais da metade dos gerentes de TI não gosta da ideia de permitir que seus funcionários transmitam as partidas do Copa do Mundo FIFA no trabalho. Eles acreditam que seus funcionários passam parte de sua jornada no trabalho acompanhando suas equipes. As vidas corporativas podem ser seriamente afetadas. Muitas empresas dizem que não têm políticas ou tecnologia para priorizar aplicativos de negócios vitais e garantir a entrega mais eficiente de transmissão de vídeo. Uma partida de futebol transmitida consome cerca de 750 MB de banda larga. Quando os funcionários assistem a uma partida online, a rede de seus empregadores pode não realizar funções de negócio importantes. É importante que o gerente de TI e RH comunique claramente suas regras corporativas aos funcionários ou apliquem tecnologia para aliviar o problema. Bom, aqui temos algumas questões que basicamente você deve ler o texto e dizer se as sentenças são verdadeiras ou falsas. A. Os gerentes de TI acham que os funcionários podem transmitir a Copa do Mundo da FIFA. Eu coloquei falso porque no texto diz que o gerente de TI não acha uma boa ideia, então eles não acham que deve transmitir. B. Se os funcionários gastam seu tempo transmitindo vídeos, as redes corporativas podem ser danificadas. Eu coloquei verdadeiro porque no começo do texto diz isso. D. Muitas empresas não possuem tecnologia para garantir a qualidade de transmissão de vídeo. Na D, eu coloquei verdadeiro também. Dialogue. Bom, nesse diálogo, os amigos Mark e Daniel estão conversando sobre assistir a vídeos online. Mark: Ei, Daniel, e aí? Daniel: Não muito, estou apenas assistindo alguns vídeos online. Mark: Legal. Ontem à noite eu estava assistindo a um ótimo vídeo quando meu computador simplesmente desligou.
Daniel, sim, talvez seja por causa de pouca memória de vídeo. Mark, acho que sim. O que eu posso fazer? Daniel, por que você não instala uma nova placa gráfica? Mark, essa é uma boa ideia. Você pode me dar a mão? Daniel, claro. Me liga quando você chegar em casa da loja para que eu possa passar aí e te ajudar. Mark, obrigado, amigo. Daniel, de nada. Bom, aqui temos algumas questões e você deve dizer se elas são verdadeiras ou falsas. A. Daniel está assistindo a um vídeo. Verdadeiro. B. O computador de Mark desligou esta manhã. Falso porque ele desligou de noite. Daniel sugere a instalação de uma nova placa gráfica. Verdadeiro. Daniel vai ajudar Mark. Verdadeiro. Gramática. O primeiro exercício diz: Study the chart below, que seria esse quadrinho que nós temos aqui embaixo. A primeira parte dele fala sobre continuous action, que são ações que ainda não tiveram fim. O fim delas não foi relatado na frase. E a segunda parte fala sobre student action, que são as ações onde o fim delas foi relatado. E aqui embaixo nós temos alguns exemplos. I was watching some videos online when my computer shut down. Eu estava assistindo alguns vídeos online quando meu computador desligou. I was studying for my geography test when the phone rang. Sam was fixing the shower when he got an electrical shock. While I was studying for my test, the phone rang. While I was watching some videos online, my computer shut down. While Maggie was fixing the shower, she got an electrical shock. O segundo exercício diz para completar as frases usando while or when, que significam enquanto ou quando. A maneira que nós usamos para descobrir qual dos dois vai se encaixar melhor na frase é a seguinte. While, que significa enquanto, é usado quando duas ações ocorrem ao mesmo tempo. Quando duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo, nós utilizamos o while. E o when é para ações que ocorrem em tempos diferentes. Então, tudo que nós precisamos checar é se no sentido da frase as duas ações podem acontecer ao mesmo tempo. Na Julia was riding her bike, she fell down. Julia estava andando na bicicleta dela, ela caiu. Se nós checarmos o sentido da frase, a Julia não pode andar na bicicleta enquanto ela cai. Portanto, nós utilizaríamos o when. A B. The robbers were leaving the house. The police caught them. Os ladrões estavam saindo da casa, a polícia os pegou. Novamente, eles não poderiam sair da casa enquanto a polícia os pegava. Então, duas ações que não ocorrem ao mesmo tempo, nós utilizamos when. A C seria I cut myself. I was making some barbecue. Eu me cortei enquanto eu estava fazendo churrasco. Se é possível, essas duas ações ocorreriam ao mesmo tempo. Enquanto eu fazia o churrasco, eu me cortei. Então, nós podemos utilizar o while. Na D, John Lennon was shot and killed. He was returning home to the Dakota building where he lived. John Lennon foi baleado e morto. Ele estava voltando para casa. Essas duas ações não poderiam acontecer ao mesmo tempo. Ele foi baleado e morto enquanto ele estava voltando para casa. Então, nós utilizamos while. E a letra E, que seria a última, é Peter was taking a shower. He heard a strange noise in the kitchen. Enquanto Peter estava tomando banho, ele escutou um barulho estranho na cozinha. O terceiro exercício é Choose the correct form. Use your notebook, please. É para nós escolhermos a forma correta. Em todas as letras, existem duas opções. As duas estão relatando a mesma coisa, porém de maneiras diferentes. Numa delas, nós temos a continuous action, que é a ação onde o fim dela não foi relatado, e na outra nós temos a student action, onde o seu fim foi relatado. Na A, I fell off the ladder while I was painting the house. Aqui nós temos até uma dica.
Na frase, nós temos a palavra while, que, como nós vimos no exercício anterior, é usada quando duas ações ocorrem ao mesmo tempo. Ou seja, nós não podemos usar painted, porque a ação já acabou, já teve um fim. Então, na A, nós utilizamos I was painting the house. Na B, when Sergio met his wife, she was wearing a red blouse. E essa aqui pode até parecer um pouco confusa, porque apesar do when, nós não podemos dizer she were, porque quando o Sérgio conheceu a esposa dele, ela não simplesmente parou para vestir uma blusa vermelha. Eles se encontraram e ela estava usando uma blusa vermelha. Então, apesar do when, nós vamos usar was wearing. Letra C. The waiter dropped a glass while he was serving the table. O garçom derrubou um copo enquanto ele estava servindo. Was serving. Ele não terminou de servir, ele estava servindo. Tanto que, novamente, nós encontramos o while. Na letra D, the celebrity was leaving a nightclub when the paparazzi was seeing her. Quando a celebridade estava saindo, o paparazzi a viu, ou seja, saw. Ele não ficou observando ela, ele a viu. Saw. E na E, Sebastian was driving home when he was crashing into a tree. Sebastian estava dirigindo para casa, indo para casa, quando ele bateu o carro numa árvore. Então, ele não estava batendo, ele bateu o carro. Study the activities in the pictures. O exercício sobre conversação pede primeiramente para estudar a ação dessas imagens, sendo elas tomando banho, arrumando minha bicicleta, ouvindo música, passeando com o cachorro, tocando violão e fazendo as compras de comida. Logo nessa segunda parte do exercício, vamos aprender na prática. Para work, practice the conversation using the activities in exercício 1. Basicamente, as frases em vermelho eram lacunas e nós deveríamos completá-las com as ações da atividade 1. Student A. Where were you yesterday? Student B. I was at fixing my bike. Why? I called you 3 times, but you didn't answer. What time did you call? The first time was walking the dog. I was listening to music. I see. Then I called you again at doing the food shopping. What were you doing then? I was taking a shower. Em português, esse diálogo seria entre dois estudantes, o A e o B, onde o estudante A sempre está procurando o B, falando que ligou, que foi atrás, enfim, e o B sempre dando uma desculpa. Eu estava arrumando minha bicicleta. Essa hora eu estava ouvindo música. Nessa hora eu estava tomando banho. Enfim, essas são algumas das desculpas mais esfarrapadas que eu já ouvi. Mas esse detalhe não vem ao caso. Afinal, o objetivo é treinar a conversação. E com essas frases que são quase como um trava-língua, com certeza o objetivo foi alcançado. Writing. Read the short tests of some people swing what they were doing at key events in history and how they felt. Está pedindo para ler os textos de algumas pessoas e o que ela estava fazendo nos eventos importantes da história e também o jeito que elas se sentiram, né? De como foi o jeito delas. E eu peguei um exemplo do Richard Lopes. When the twin towers of the World Trade Center were attacked on September 11, I was featuring a class in New York. The principal came
into the classroom and gave us the bad news. And he were all scared and went over to the ward and looked up to the sky in search of planets. No caso, ele estava falando que quando as Torres Gêmeas, quando aconteceu, né, o que as Torres Gêmeas foram atacadas em 11 de setembro de 2001, ele estava dando aula em Nova York e que o diretor entrou na sala de aula e deu as más notícias, né? E que todos ficaram muito assustados e foram até o quintal olhar para o céu em busca de aviões e tudo mais. Já no outro exercício que eu peguei, que coloquei até aqui no slide, que é write a brief account of what you were doing when an important event happened and how you felt. Que no caso seria para eu fazer um breve relato do que eu estava fazendo quando um evento importante aconteceu, do mesmo jeito que o outro exercício estava. Então eu peguei um evento, né, que nós estamos aqui, da pandemia e do Covid, e fiz um bem rápido. When they first announced about Covid, I was eating a hamburger with my boyfriend and my best friend. Que no caso foi quando anunciaram sobre a Covid pela primeira vez, eu estava comendo hambúrguer com meu namorado e com a minha melhor amiga. Listen and pronounce. Listen to the word and repeat them after our teacher. With two words also have this sound and that. Aí ela tá perguntando, no caso tá falando primeiro, né, pra gente ler e repetir com o teacher as palavras. E na segunda, ela tá perguntando, na segunda pergunta, na mesma questão, no caso, ela tá perguntando quais são as duas palavras que tem um som de Z no final. Que no caso a gente vai falar nessas outras questões aí do lado. Na segunda. Listen to the words again and answer the questions below. Que no caso é pra gente escutar novamente as palavras e responder as questões abaixo. Vamos lá então. Works, lives, arrives, stops, washes. Na pergunta A, na primeira perguntinha aí, tá falando aí, in with word is the S and Dignis pronuncias as S. Que tá pedindo qual palavra tem o som de S no final. Que no caso, né, vendo works porque fica aquele s. Lives não seria porque fica z, lives, entendeu? Arrives também não, porque dá aquele som de z, então não seria. Stops tem o som de S, então entraria aí. Washes, que também tem o som de S no final, que é esse s, que é o arzinho. Então ficaria aí as palavras com som de S no final, works, stops e washes. Na B, está falando in which word is pronounced as easy. E aqui que terminaria, no caso, né, com as duas que sobraram. Que seria lives, zzz, que termina com essa vibrada no final. E arrives, que pelo mesmo motivo também. Na questão 3, está falando medical A with colon B. Então, é só pra gente relacionar uma com a outra. Na coluninha A, a gente tem a doctor, architect, mechanic, musician. Na coluninha B, a gente tem design houses, treat patients, play a music instruments e, por último, fix cars. A primeira, na coluninha A, está perguntando sobre a doutora. O doutor,
Juntaria a primeira com a letra B ali, 1B, que seria tratar pacientes. A segunda, que seria o arquiteto, ficaria com o design de casas. A 3 ficaria com a D, que é o mecânico, arrumar carros. A última ficaria com a C, a musician, play a music instruments. A 4, hard work, talk about occupations, use the information in exercise 5, pay attention to the pronunciation of the s and ending, e follow the model. E deu um modelo pra gente, né? Fazendo aí para fazer um trabalho em dupla e falar as ocupações, porém usando informações do exercício passado, e que é para prestar bastante atenção na pronúncia da terminação S. Eu fiz um exemplo sobre o doutor, que aí está pedindo, né, no caso. What does a doctor do? He treats patients. Que aí está pedindo o que o doutor faz. E aí o student B responde com he ou she e fala que o que ele realmente faz. Então, o que o doutor faz? Ele trata pacientes. Na segunda perguntinha aí, que é where does he work? E que ele responde he work at hospital. Que no caso seria onde ele trabalha e ele trabalha com o hospital. A gente usa o he para homem e o she para mulher. Nesses exemplos, né, que tem os dois, então a gente usa assim. Expansão de vocabulário. Periféricos são um nome genérico para qualquer dispositivo externo ao computador, mas ainda assim, normalmente associado à sua funcionalidade estendida, o propósito dos periféricos é estender e aprimorar o que um computador é capaz de fazer sem modificar os principais componentes do sistema. Bom, nessa questão, basicamente você deve ler as frases e decidir qual você acha que é o certo, qual você acha que é o mais útil. Um dispositivo de entrada é um periférico que permite enviar informações ou comandos para o computador, por exemplo, o teclado. Um dispositivo de saída é um periférico que permite ao computador enviar informações para você, por exemplo, uma impressora. Eu acho o mais útil o da impressora. Primeiro, você sabe o que é um modal verb? Se você nunca ouviu falar ou esqueceu o que são, irei te explicar. Modal verbs ou verbos modais são uma categoria específica de verbos que serve como auxiliares para expressar ideias relativas à probabilidade, capacidade, dever, permissão, obrigação, recomendação, entre outras funções. Hoje falaremos de 4 destes. O primeiro que abordaremos é o should, que no nosso português seria o deveria, no sentido de um conselho, sugestão, advertência, ou também usado como forma de demonstrar expectativa. For example, let's look at Roger's situation. Por exemplo, vejamos a situação de Roger. My neighbor's dog make loud noises all night long. I just can't sleep. O cachorro do meu vizinho faz barulho toda a noite. Eu simplesmente não consigo dormir. Que conselho você daria ao Roger? Uma das possíveis respostas seria que ele deveria conversar com seu vizinho ou que deveria usar tampões de ouvido. Viu que nos conselhos usamos o deveria? Em inglês usaríamos o should ou ought to, ficando assim: he should talk to his neighbor or he should wear earplugs. Usamos o should com o sentido de conselho. Another example of use. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. Muito jovem, muito burro para perceber que eu deveria ter te comprado flores. Usamos neste caso este auxiliar no sentido de advertência, devido o eu lírico advertir a si próprio. Podemos notar que os modais sempre antecedem o verbo, e este não sofre mudança, seja pelo tempo ou a pessoa, estando na sua forma básica. Na negative form, colocamos o should mais a partícula not,
ou contraímos o should com esta, ficando shouldn't. Example. All those things I shouldn't do, but you dance. All those things I shouldn't do. Todas essas coisas que eu não deveria fazer. Na interrogative form, usamos a ordem question word, se houver, modal verb, subject, verb, complement and question mark. Example. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? Deveria ir ou deveria ficar? O ought you tem menos sentido de should, de maneira mais formal, porém menos usado. Example. Sure think twice, sure do right by me. She ought to think twice. She ought to do right by me. Ela deveria pensar duas vezes. Ela deveria fazer o certo por mim. Na negative form, basta colocar o not entre o o e o do, ficando o not do. Também falaremos do must ou have to, ambos muito usados que têm significado parecido quando usados com sentido de obrigação ou necessidade, diferenciando só o grau de obrigação, sendo must uma obrigação mais leve, já o have to uma mais forte. Estes modais equivalem ao ter que, precisar ou deve. Example. The job description is incomplete. We have to update it. A descrição de cargo está incompleta. Nós temos que atualizá-la. O must só conseguimos usar no present. Example. There must be a good reason that you're gone. There must be a good reason that you're gone. Deve haver um bom motivo para você ter ido. Na negativa, usamos o must mais not, ou mustn't. Example. We mustn't say goodbye. We mustn't say goodbye. Nós não devemos dizer adeus. Já o have to só é usado na afirmativa e tem a necessidade de conjugar o verbo de acordo com o tempo verbal. Has to na terceira pessoa do singular no present, has to no past e will have to no future. Examples. Has to have high hopes for a living. Tive que ter altas expectativas para viver. O verbo está conjugado como had to, devido estar no passado, no past. She has to wake up early today. Ela tem que acordar cedo hoje. Está como has to, devido se referir à terceira pessoa do singular do presente, do present. She will have to wake up early Sunday morning. Ela terá que acordar cedo domingo de manhã. É acrescido will devido estar no futuro. Nessa atividade, dois amigos estão lendo algumas instruções sobre como montar um computador. Vamos entender o que eles estão falando agora. Detalhe importante: os dois amigos são Patrícia e Carol. We should plug in these USB connectors now, right? Temos que conectar o cabo USB agora, certo? Carol, just a minute. Let's see what the user guide says about the Pinot connectors. It's so confusing. These manuals should be a little more user-friendly. Só um minuto. Vamos ver o que o guia de usuário fala sobre os conectadores de pinagem. É tão confuso. Esses manuais deveriam ser mais amigáveis. Patrícia, I say, but we hate to set up this computer today. É o que eu diga, mas temos que configurar esse computador hoje. Carl, calm down. Why are you in such a hurry? Calma, por que tanta pressa? Patrícia, I have to finish the P6 projects this weekend. Eu tenho que terminar a atividade física nesse fim de semana. Carl,
Maybe you should talk to your teacher and ask for an extension. Talvez você devesse pedir uma prorrogação ao seu professor. Patrícia. I don't know. Mr. Travis is very fussy about deadlines. Não sei não. O Sr. Travis é muito exigente com prazos. Carl, don't worry. You will finish it on time. Now we have to plug the USB connector into the motherboard. Let's see. Done! Não se preocupe, você vai terminar em tempo. Agora temos que conectar o cabo USB na placa-mãe. Vamos ver. Pronto. Patrícia. Perfect. Let's put the cover back and switch it on. Perfeito. Vamos colocar a tampa de volta e ligá-la. Carl. Great. It works. Ótimo. Funciona. Agora que já estamos por dentro do diálogo, vamos definir algumas sentenças com verdadeiro ou falso, ou no caso, true or false. A primeira afirma que Carl tinha um manual claro de fácil entendimento, o que é falso. A B fala que a Patrícia já tinha terminado o projeto de física dela, o que também é falso. A letra C afirma que o Sr. Travis provavelmente é um professor bem rígido, o que é verdade. A letra D fala que eles não conseguiram configurar o computador, o que também é falso. Todas as respostas foram baseadas no diálogo em questão, estão todas corretas. Podemos definir essa parte do livro como interpretação de texto além de diálogo. Gramática. O primeiro exercício diz para nós estudarmos as frases e seus significados. We have to set up the computer today. I have to finish the math project. Essas frases apresentam o significado de obrigação, necessidade. We have to. I have to. Nós precisamos, eu preciso. We should plug in the USB connectors. Maybe you should talk to your teacher. Essas frases apresentam aviso, recomendação. We should, nós deveríamos. You should, você deveria. No segundo exercício, nós temos que completar as frases usando have to or has to. O has é utilizado na terceira pessoa do singular, ou seja, she, he and it. E para o restante nós utilizamos have. Letra A. Lohane can't go to the party. She has to study for her test tomorrow. Letra B. Pietro starts work at 7:30, so he has to wake up early. Letra C. Electronics students have a solid understanding of math. Letra D. Cassia can't be a full-time mother because she has to work. Letra E. Most tourists have to get a visa to go to the United States. Letra F. The restaurant is so crowded, I guess we'll have to wait for a table. O terceiro exercício é para reescrever as recomendações utilizando should. Letra A. I advise you to go by taxi. Se nós reescrevermos com should, ficaria You should go by taxi. Letra B. I recommend that you talk to your father. Se nós reescrevermos com should, ficaria You should talk to your father. Letra C. I recommend that Mary sell her house. Se nós reescrevermos com should, ficaria Mary should sell her house. Letra D. I recommend that the boys go to summer camp. Se nós reescrevermos com should, ficaria The boys should go to the summer camp. Letra E. I advise you to go back up all your files. Se nós reescrevemos com should, ficaria
You should back up all your files. No último exercício, diz para nós completarmos as frases usando should, has to or have to. Should é recomendação e have to é obrigação. Letra A. I want to travel to the USA next year. Really? You should buy some dollars. Na B. My nephew is going to be 18 next month. I don't know what to get him. You should get him an iPod. My daughter has one and she loves it. Letra C. I want to lie on the beach and do nothing all afternoon. You have to use sunblock and wear a cap. It's blazing hot today. My car is making such a funny noises. Well, you should take it to a mechanic. Mine is very reliable. Do you want his phone number? Letra E. If Patrick is trying to lose weight, he should eat more salad and less bread. Letra F. John's PowerPoint presentations look terrible. He used too many colors and fonts. In my opinion, he should keep it simple. Nessa conversation, nós vamos primeiramente estudar essa página. Basicamente, existem dois estudantes e alguns problemas. O estudante A sempre tem alguns problemas e o estudante B algumas soluções. Começando pelo carro, o estudante A está com um problema. Your car broke down. Nós quebramos seu carro. E então vem a solução do estudante B. Take it to a mechanic. Sobre a câmera, nós temos o problema. You dropped your camera in the pool. Ou seja, derrubamos a sua câmera na piscina. Logo vem a solução do estudante B. Take it to a technic. Ou seja, então leva ao técnico. O problema da carteira é You lost your wallet at school. Ele perdeu a carteira na escola. Então, o estudante B fala Check the lost and the found department. Então, cheque no departamento de achados e perdidos. Aqui é bem legal porque vamos adequar nessa segunda atividade, invertendo os papéis. Bom, basicamente, se o A tinha um problema, agora ele dará a solução e o B tinha a solução, agora ele será responsável pelo problema. Entendeu? Student A. What's the matter? You look worried? Student B. I lost my wallet at school. Student A. Maybe you should check the lost and found department. Student B. You have to that's a good idea. Nesse diálogo, o estudante A percebe que existe algum problema com o estudante B. O estudante B entrega a situação que ele perdeu a carteira na escola. Então A sugere, com maybe, que ele deveria checar no departamento de achados e perdidos. Então, o estudante B acha uma boa ideia. About the Kevin and Mr. Sampson. Agora vamos falar sobre o Kevin e a senhorita Sampson, que é uma professora. Primeiro sobre a senhorita Sampson. Começando a contar a situação. Mr. Sampson is really worried about her job. She is an English teacher at a tech school. She often sends her students homework and sets deadlines. Her students, whatever, never send their exercises in time. She can't understand why they do that. She knows that all of them have access to the internet. Now, she has to close the final grades, but only half of her students
have sent the others. What should she do? Na situação em questão, a senhorita Sampson é uma professora. Ela está dando aulas à distância para os seus alunos. Todos eles estão tendo acesso à internet tranquilo, porém não estão entregando as atividades dentro do prazo. Na verdade, não estão entregando nem fora nem dentro do prazo. E ela está pensando no que fazer. E agora, dar mais uma chance ou não? O que fazer? Enfim, guarda essa situação que logo menos ela será respondida. Aqui nós temos a situação do Kevin. Kevin is talking a final story testing right now, but he doesn't know how to answer most the questions. Yesterday his grandmother was really sick and he had to take her to the hospital. As a used, he didn't have time to study for the test. Now he doesn't know what to do. If he doesn't get a good grade, he may fail. His parents aren't sad about his grandmother. Failing the test is going to devastate his parents even more. What should he do? Na situação do Kevin é bem diferente. Ele é aluno, tá com a prova na mão, porém a avó dele acabou ficando doente, indo para o hospital e a família dele estava muito chateada. Com toda a confusão da avó dele indo para o hospital e tudo mais, ele não teve tempo de estudar para o teste. Então ele não sabe nada do teste. E agora? Fazer o teste de qualquer jeito, tirar uma nota ruim e deixar a família mais triste ainda, ou pedir um tempo para a professora? Nessa atividade, nós devemos colocar a opinião do estudante A e do estudante B, seguindo esse padrão aí do ladinho. A opinião do estudante A sobre a senhorita Sampson. In my opinion, Mr. Sampson should close the notes at they are now. She has to understand that students did not choose it due to weak England. What about you? What do you think? O estudante B não concorda. Ele diz, well, I think she should give a longer term. Na opinião do estudante A, ela deve fechar as notas como estão e quem não fez paciência. Já o estudante B concorda que ela deve dar um tempo mais. About Kevin now. Agora sobre o Kevin. Student B. In my opinion, Kevin should can explaining the situation to teacher, asking for an deadline or a review. He has to, it's not his fault. What about you? What do you think? Então, o estudante A concorda. I agree. Nesse diálogo, o estudante B dá a opinião dele. Então, Kevin deveria explicar a situação para a professora e ver o que é possível fazer nessa situação. Obrigada pela atenção. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal e compartilhe. Thank you for attention. If you like it, I leave your like, subscribe and share.